Vamos lá, gente, agora nós vamos falar do nosso último aspecto, né, ou do último sentido para a Constituição Federal. Nós vamos falar do sentido, né, do aspecto ou da concepção jurídica da Constituição. E é muito importante porque é o aspecto, né, a concepção que a gente segue, que é a concepção jurídica. Então vamos lá, a concepção, o sentido jurídico da Constituição que a gente tem foi estabelecido por um doutrinador, por um jurista alemão chamado Hans Kelsen. Hans com H e Kelsen com K. O que o Hans Kelsen falava? O Hans Kelsen entendeu o seguinte, e ele pensava o seguinte: para a gente entender o que é Constituição, para a gente conceituar a Constituição, a gente tem que deixar de lado esses olhares, esses valores sociais, esses valores políticos. Kelsen entendia o seguinte: para a gente ver realmente qual que é o conceito, a definição da Constituição, a gente tem que focar principalmente e mais exclusivamente no olhar jurídico. A gente tem que deixar esses elementos sociológicos, esses elementos políticos de lado. A gente tem que focar somente no aspecto e no olhar jurídico. E o Hans Kelsen, então, ele desenvolve um livro que fica mundialmente conhecido, que é o livro Teoria Pura do Direito. E ele diz nesse livro Teoria Pura do Direito justamente isso. Ele diz, olha, para conceituar o que é a Constituição, nós temos que focar somente no direito. Nós temos que analisar somente de forma fria, com o olhar e com o caráter jurídico. Deixa essas outras coisas para lá. Se a gente está falando de Constituição, a gente tem que ver somente, por isso que o livro chama, né, Teoria Pura do Direito. A gente tem que ver o direito na sua essência, ou seja, a gente tem que tratar de maneira jurídica. E o que o Kelsen entendeu? O Kelsen, ele entendeu, e aí eu vou falar para vocês o que é principal, ele fez na cabeça dele, ele desenvolveu algo que é a chamada pirâmide de normas do Kelsen. O que é essa pirâmide de normas do Kelsen? Ele fez uma pirâmide, não uma pirâmide, né, gente, que nem no Egito, ele não fez uma pirâmide, mas ele fez, né, simulou assim, né, colocou num quadro, ele deu um exemplo, fez um desenho de uma pirâmide. Ele dividiu essa pirâmide, imagina uma pirâmide, em 3 camadas. E ele falou o seguinte, olha, no topo dessa pirâmide, no ápice dessa pirâmide, no primeiro degrau, na primeira camada da pirâmide, está a Constituição Federal. E a Constituição Federal é a lei mais importante do ordenamento jurídico. A Constituição Federal é a lei maior do ordenamento jurídico. Ela está no topo da pirâmide das normas. Ela é a mais importante. E depois ele foi colocando as outras normas, as outras leis abaixo. Na segunda parte, na segunda camada da pirâmide, ele colocou as outras leis. Colocou as leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias. Exemplo. Segunda camada da pirâmide, ele foi colocando Código Civil, Código Penal, Código Tributário Nacional, medida provisória. Ele foi colocando a segunda camada. E na terceira camada, ele foi colocando os atos administrativos. Ele foi colocando portarias, ele foi colocando resoluções, ele foi colocando os decretos, ou seja, atos internos da administração pública. E o que é interessante o Kelsen fazer, ou, né, formar essa pirâmide de normas? Quando ele coloca a Constituição lá no topo da pirâmide das normas, ele diz o seguinte, olha, a Constituição é a norma mais importante do ordenamento jurídico e ela é hierarquicamente superior às demais normas. A Constituição, ela é superior ao Código Penal, ela é superior ao Código Civil, ela é superior a um decreto, ela é superior a uma portaria, ou seja, a Constituição Federal, na hierarquia das normas, a Constituição na hierarquia das normas, ela é suprema, Não há nada maior do que a Constituição, ou seja, a Constituição Federal, ela é a lei mais importante do ordenamento jurídico. E qual que é a consequência disso? Tudo que está abaixo dela na segunda camada, na terceira camada, essas demais leis, para serem válidas, elas precisam estar de acordo com a Constituição Federal. Para serem válidas, elas precisam estar de acordo com a Constituição. Elas precisam seguir aquilo que está previsto na Constituição.
Ou seja, o Kelsen, quando ele coloca a Constituição lá no topo, ele estabelece a Constituição como padrão de validade. Ele estabelece a Constituição como padrão para se estabelecer aquilo, a norma, a lei que é válida ou não. A Constituição, ela começa então a validar as outras normas, porque ela está lá no topo. Tudo que está abaixo tem que seguir aquilo que está lá em cima. Esse é o sentido jurídico do Kelsen. Ou seja, a Constituição começa a ser encarada como uma lei maior que necessariamente é fundamento de validade das demais normas. E aí surgem dois sentidos aí que o Kelsen dá para isso. Tem dois sentidos em tratar a Constituição desse jeito. Nós temos um sentido lógico-jurídico. O sentido lógico-jurídico fala que a Constituição Federal é uma norma fundamental hipotética. É uma norma, tá? A Constituição é algo abstrato, mas que impõe, hipoteticamente, um cumprimento obrigatório dela. Então, no aspecto lógico-jurídico, a Constituição seria uma norma fundamental hipotética, que de forma abstrata, de forma hipoteticamente, tudo tem que seguir, tudo tem que obedecer ela. Não tem nada acima da Constituição. A Constituição Federal não tem que obedecer nada. Por quê? Porque ela é uma norma hipotética. Mas, hipoteticamente, ela é uma norma que precisa ser obedecida, precisa ser seguida. Beleza? Isso é um aspecto lógico. Agora, no sentido jurídico positivo, entende-se que a Constituição Federal, ela está no primeiro degrau, na primeira camada, no topo da hierarquia, da cadeia das normas jurídicas. E todas as demais normas, elas têm que respeitar, seguir e ser compatíveis com a Constituição Federal. No sentido jurídico positivo, quando a gente fala algo positivado, a gente está falando algo previsto, algo disposto, está falando o seguinte, olha, de forma concreta, em todas as leis que existem, né, em um país, a Constituição está lá no topo. Ela está na ponta, no ápice da pirâmide. E tudo que está abaixo tem que corresponder e tem que seguir ela. Esse é o aspecto jurídico positivo. Ou seja, as leis que estiverem positivadas, estiverem previstas, elas precisam seguir e serem compatíveis com a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal é uma norma superior. E aí vocês podem ver isso, gente. Surgem então pra gente dois conceitos assim, de supremacia constitucional e compatibilidade vertical. Primeiro, supremacia constitucional. A Constituição Federal é suprema. Ela, como a gente pode dizer assim, a Constituição Federal, ela é superior a todas as outras normas jurídicas. Então, quando a gente fala supremacia constitucional, quer dizer que prevalece sempre aquilo que é previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela tem supremacia em relação às demais normas. E o que é compatibilidade vertical? Quer dizer isso. As normas, as leis abaixo da Constituição Federal, para serem válidas, para serem constitucionais, elas têm que estar de acordo, elas têm que ser compatíveis com aquilo que está previsto lá em cima. Por isso que é compatibilidade vertical. Olha as normas de baixo e tem que ser compatíveis com o que está lá em cima, a Constituição. Exemplo, não pode ter uma lei no Brasil estabelecendo pena de morte ou prisão perpétua, por quê? Porque isso é proibido na Constituição. Está previsto na Constituição Federal que é proibido pena de morte e pena de prisão perpétua. Se vir uma lei nesse sentido, essa lei, ela é inválida, ela é inconstitucional e ela sai do ordenamento jurídico. Se vir uma lei, por exemplo, no caso, né, nenhuma lei, mas vamos colocar uma portaria, um decreto desses que está tendo a pandemia. O decreto estabelece que a União que tem direito a fechar todos os estabelecimentos do Brasil todo. Vai ser inválido, é inconstitucional, porque está previsto na Constituição que isso é competência dos estados e especificamente dos municípios. Beleza? Por isso que quem está dando os decretos especificamente são os governadores e os municípios, porque é competência comum deles, não é só da União. Não é a União, né, sentido federal, que estabelece tudo em relação a essas regras da pandemia, quarentena. Se vir um decreto nesse sentido, falando, olha, só vai desse jeito, tudo fechado, decreto federal. É um decreto inconstitucional. Porque na Constituição fala que quem estabelece isso, comumente, tá, tem que ser juntamente com os estados e os municípios. Beleza? Então, lembrar disso. Supremacia constitucional. Constituição prevalece sobre as demais normas.
Compatibilidade vertical, as demais normas que estão embaixo têm que ser compatíveis com a Constituição Federal para ter validade. Senão vai ser uma lei ou uma norma inválida e inconstitucional.